quanto a parte de cima ou de baixo, né? Então, a gente vai tomar como base o ióide, né? Tá aqui representado o ocioide, né? Pequeno, ele tem uma localização anterior, né? Na linha média. E aí a gente vai caracterizar o que está para cima do ocioide até a base do crânio, da região supraioídea, e o que está daqui para baixo, né? Até tomando como limite o mediastino, já que a gente sabe que tem espaço que vai até lá embaixo, a gente vai caracterizar de infraioídeo. Então, assim, muitas vezes a gente pode abrir um laudo, né, dizendo assim, informação expansiva em topografia supraioídea ou infraioídea. Isso já orienta, já vamos dizer assim, limita um pouco, né, o que é que você vai explorar em termos de espaços que estão naquela região. Então, eu acho que quando a gente separa, em termos, nem que você não coloque no laudo esse supra e infra, a gente deve botar, mas se a gente não coloca, pelo menos que a gente trabalhe na nossa cabeça, tá acima ou tá abaixo, né? Porque eu acho que isso já ajuda a gente a entender o que é que está em cima, o que é que está embaixo, e consegue cada vez mais, assim, aproximar, né, da região específica de onde tem aquela patologia, tá? Então, assim, a primeira divisão que a gente vai levar em conta é essa que vai separar em supraioídeo e infraioídeo, como o próprio nome diz, muito fácil, vai usar como referência esse ossinho aqui, que é o ocioide. Lembrando que o supraioide, ele vai excluir, ele não inclui, apesar da gente saber que tá, vamos dizer assim, daqui para baixo, vai excluir órbita, seios paranasais e cavidade oral. Então, por que cavidade oral? A cavidade oral é mais ou menos os 2 terços anteriores, né, da boca, assim, vamos dizer, a parte da frente da boca. Né? Por que cavidade oral? Porque a orofaringe que vai estar para trás faz parte dessa região. Mas a cavidade oral, ela é excluída, tá, dessa classificação de supraioide, tá? Então, a gente vai ter como base aqui a base do crânio, mas lembrando que se a lesão for um exemplo de seios paranasais, não vai estar num espaço, tá? A gente não vai caracterizar como uma lesão de espaço de seios paranasais, não vai existir isso, tá certo? Então, só para poder a gente ter aí como referência. Talvez aqui seja fácil, mas só para poder a gente, estou repetindo, mas só para poder ficar mais, tá? Focado aí. E aí a gente vai ver que tem alguns espaços que ele tem nomes semelhantes em cima e embaixo, mas tem outros que, apesar de serem contínuos, eles terão nomes diferentes na parte de cima e em relação à parte de baixo, tá certo? Então, aqui ele só está mostrando, né, aqui, na verdade, o espaço carotídeo, então você vê que ele vem desde cima até embaixo. Então, ele é chamado tanto de espaço carotídeo na porção supraioídea, assim como na porção infraioídea. Já esse espaço, o espaço visceral, né, que é o espaço que a gente, vamos dizer assim, que a gente, para a gente entender de uma maneira mais fácil, é o espaço da coluna aérea, é o espaço onde o ar passa, ele vai ter nome diferente embaixo e em cima, apesar de ser um tubo único, né? Então, a gente vai caracterizar em cima por um nome de faringo mucoso, e quando a gente desce com esse tubo, vamos dizer assim, a coluna aérea para baixo, ela vai receber o nome de espaço visceral. A gente preconiza que falar espaço visceral acima do ióide está errado. Mas, né, se você, assim, você pode, não deve falar, a gente deve separar o faringo mucoso na parte de cima e o visceral na parte de baixo, tá? Há livros que podem falar contínuo, mas na maioria das vezes a gente se refere como o tubo da parte de cima, vamos dizer, do ióide, recebe o nome de faringo mucoso, e o tubo da parte de baixo, de espaço, tá, visceral. A gente vai detalhar mais adiante, mas só para poder ficar, tá, assim, mais fácil para vocês entenderem que, apesar de ser tudo contínuo, né, a gente tem alguns deles, a gente vai ter que separar o que está acima do que está abaixo. Ok? Posso ir adiante, gente? Perguntem, por favor. Nada? Posso ir adiante? Então, vamos lá. E aqui, né, ali era um desenho, mas mais um desenho onde não tinha estruturas, vamos dizer assim, e aqui a gente está diante um corte sagital, apesar de colorido, mas muito semelhante àquele que a gente vê lá na nossa prática, tá? E como é que esse corte deixa eu botar aqui. Como é que esse corte aqui está dividido? Onde é que está a estrutura que eu vou usar para caracterizar supra e infra, né? Então, vejam que aqui tem uma pontinha
né? É uma coisa muito sutil, mas é o que vai caracterizar exatamente a mesma divisão que a gente viu naquele desenho. Daqui para cima, supraioide, daqui para baixo, infra, tá? Ioide. Então, é um osso delgado, fininho, mas que no corte axial ele não é difícil de ser visto, porque é como se fosse não é nenhuma ferradura, mas como se fosse um arco mesmo assim, né, com dois ramos mais compridos em direção ao fundo, tá? Então, quando a gente se depara no corte axial, já que é aquele de referência, né, quando ele aparece, a gente aí caracteriza bem o que está para cima do que está para baixo, tá certo? Então, aqui, ó, só o infra mostrando como vem e entra, né, pela região, tá, do mediastino. Por isso, não é, a gente tem que entender que ele não vai parar só aqui, né, ele desce, tá, em direção até essa região do mediastino. Passa do introito torácico, tá, em direção a essa região aqui. Ok? Posso ir adiante, agora a gente vai separar cada um, mas eu vou devagar, prometo. E, por favor, perguntem, por favor, tá? Agora é a hora, não tenha. Não julguem. Assim, os R3 não é porque são R3 que não podem fazer perguntas, e os R1s devem fazer muitas perguntas, tá? Por favor. Não se intimidem, por favor mesmo. Então, vamos lá. A gente está aqui para aprender e muitas perguntas eu vou responder, não sei, amanhã eu respondo, tá? Então, nem se incomode. Então, vamos lá. Então, o supraioide, né, a região supraioídea, quais são os espaços que a gente vai enxergar do ióide para cima, né? E aí a gente vai ter todos esses, poxa, é um bocado, mas os nomes, né, quase todos são referentes às estruturas que o compõem, então facilita a gente, tá, a compreensão e assim mais fácil talvez da gente entender porque o nome deles foram determinados dessa forma, tá? Então a gente vai ter 8 espaços, né? Aqui, sendo que alguns vão se continuar também no infraioídeo, tá? Então vamos lá. Um dos espaços muito interessante a gente saber realmente aonde ele está. É o parafaríngeo, tá? A gente vai detalhar ele mais adiante, mas cito logo a vocês aqui que o parafaríngeo é uma referência muito grande, porque como ele tem uma localização aqui, vocês estão vendo aí o mouse, né? Uma localização nessa região. É que eu posso até pegar uma. Será que aqui eu acerto? Pegar uma caneta? Enfim. Aqui. Então, olha esse, tá? Então, essa região aqui, ó, amarelinha, daqui, tá? É a região do parafaringe. O nome até assim, refere-se, né, a parafaringe, ao lado da faringe, mas ele é essa regiãozinha aqui, ó, pobre de estrutura, né? Conteúdo praticamente gorduroso, mas que tem uma importância muito grande. Por quê? Porque vejam que ele está praticamente arrodeado pelos outros espaços. Então, veja que aqui a gente tem uma, que esse desenho é interessante porque é separado por cores, tá? Então, veja que a gente tem o espaço mastigador próximo do parafaríngeo, a gente tem o espaço parotídeo, que não tão próximo, mas tem comunicação com a parte dele. A gente tem o espaço carotídeo aí bem, né, quase que arrodeado por, tá? A gente tem esse espaço, né, relacionado com as vértebras, então aí os espaços perivertebrais, né, como um todo aqui. A gente tem o próprio espaço faringomucoso, o centro onde tem a coluna aérea, tá? E ainda tem os espaços retrofaríngeos que estão aqui, tá, nessa região, que faz relação também com o espaço parafaríngeo. Então, assim, por que, né, é importante, já que tem essa relação? Porque a depender muitas vezes do comportamento desse espaço, né? Se esse espaço está para um lado ou está para o outro, a gente raciocina da onde a lesão está vindo. Então, se eu tenho uma lesão em que esse espaço vem nesse sentido, eu jamais posso achar que a lesão está aqui, né? Se está aqui, eu tenho uma coisa nesse meio, e esse espaço está vindo de lá para cá, o que está empurrando ele vai estar do lado de cá. A mesma coisa se a lesão for contrária. Se eu tenho esse espaço deslocado mais para o centro, eu não vou nunca achar que a lesão está vindo daqui do centro. Ela vai ter que vir de fora para dentro. Então, o espaço parafaríngeo, a grande importância dele é exatamente, né, para que a gente raciocine da onde a lesão está vindo. Ele ajuda muito, porque o deslocamento dele nos orienta de onde a lesão está localizada, tá? Então, assim,
Ele é um espaço que vocês vão ver que ele é pobre em termos de conteúdo e, consequentemente, de patologias primárias, mas ele tem muita importância no que diz respeito à localização, tá, das lesões. Então, vamos lá. E aí a gente vai além dele, né, ver os outros espaços. E aí temos o faringomucoso, pelo nome diz, gente, já falei de novo, é faringe, então é o do centro, é o espaço da coluna aérea. O espaço mastigador, esse daqui, delineado todo aí, né, pela cor lilás, que são os músculos da mastigação, e aqui a gente consegue enxergar eles bem definidos. O espaço parotídeo, esse em verde, que é o componente principal, é a glândula parótida, tá? E a gente vai ver outras estruturas que nele estão, mas assim, que nele está, mas a principal é a glândula parótida. Temos, então, o espaço carotídeo, como a gente já falou, e, claro, pelo nome, é onde estão as estruturas vasculares, tanto a carótida quanto a jugular. Temos aqui o espaço bucal, né, que é esse aqui, mas, assim, é um espaço praticamente de gordura, tá? Temos o espaço retrofaríngeo, tá? Que é esse aqui bem, né, na frente aqui, esse, atrás da faringe, na verdade, né, o nome pelo retrofaríngeo, atrás da faringe, e o espaço perivertebral, que é esse todo, ou seja, pelo nome já diz, perivertebral ao redor da vértebra. Então, assim, não tem uma dificuldade extrema da nomenclatura. Vocês podem até me dizer que há uma dificuldade na caracterização das estruturas, mas de nomenclatura, em termos de topografia, é fácil, porque a gente vai vendo que o que compõe ele, principal, né, assim, as estruturas principais ou a estrutura principal é o que vai dar nome, tá, a cada um deles. Ok? Alguma pergunta já de imediato ou não? Posso ir descendo? Vamos lá? Então, beleza. Por favor, hein, perguntem. Aí a gente passa para o infraioide, né? O infraioide, temos aqueles espaços semelhantes que a gente já tinha visto. Então, temos o carotídeo, aqui está o vermelhinho. Temos o retrofaríngeo, aqui está ele, aqui, tá? Nessa região aí. Aqui a gente tem outra divisão, mas vamos ficar entendendo que o retrofaríngeo está atrás do espaço da faringe, que é o espaço visceral, tá? É esse aqui todo, olha lá a coluna aérea de novo, e aqui o esôfago, né? Traqueia e esôfago. Temos o espaço perivertebral, um todo, né? Temos o cervical posterior e o cervical anterior. Tá? Então, assim, o que é diferente de cima para baixo? Vejam que aqui não tem o parafaríngeo. Então, o parafaríngeo é um espaço que ele é exclusivo do supraioide. E ele tem uma base, é como se fosse um triângulo vertido de cabeça para baixo. A base é lá na base do crânio e a vértice, a ponta do triângulo, vem até ao nível do ioide, tá? Então, assim, ele é mais largo na parte de cima e ele vai afilando a partir do momento em que a gente se aproxima, tá? Do osso ioide. Então, assim, é interessante porque não adianta a gente ficar procurando espaço parafaríngeo aqui embaixo, porque ele não vai ter. Então, aquele referencial da gordura aqui embaixo não vai existir, como existe na parte de cima, tá? Então, o parafaríngeo é um espaço exclusivo do supraioide. Não temos aqui embaixo. Mas, né, apesar da gente saber que ele é referencial apenas lá em cima. Aqui embaixo ele não vai funcionar, o parafaríngeo, como uma referência, tá, em termos de deslocamento para a gente topografar melhor a lesão. Ok? Posso ir adiante, que agora a gente vai detalhar mais. Alguma dúvida aí, gente? Podem perguntar, por favor. Não se intimidem. Estamos aqui Sem para dúvida, isso. doutora. Não tenho dúvidas, não. Posso ir? Então, vamos lá. Por mim, sim. Então, vejam só. Ok? Então, vamos nessa. Para a gente fazer essa divisão do pescoço, né, a gente usa o que a gente chama das fáscias, né? As fáscias, a gente tem a fáscia cervical superficial e a fáscia cervical profunda. E tanto a superficial quanto a profunda, elas são divididas ainda em camadas. A fáscia cervical superficial é muito superficial, a gente não vai a usar para dividir esse pescoço, tá? Os espaços do pescoço. A gente vai usar a fáscia cervical profunda e vai subdividir utilizando as camadas
dela. Então, assim, tá na camada superficial, mas a face cervical profunda. Então, sempre vai ser a face cervical profunda que vai dividir, vamos dizer assim, como se tivesse mesmo originando algumas camadas, e essas camadas é que vão delimitar, né, esses espaços. E o que é interessante, por esses espaços serem delimitados, né, muitas vezes a gente tem que entender que as lesões tendem a ficar, vamos dizer assim, confinadas no espaço e só deslocando quem está ao lado e não se estendendo, né? Então, essas fáscias, essas camadas, desculpe, essas camadas, vamos dizer assim, impedem um pouco com que essas lesões se disseminem, né? Tanto assim, apesar de que a gente vive uma realidade em que a gente já pega lesões muito grandes, mas essas camadas têm esse efeito, assim, não é um efeito protetivo, mas que deixa de ser um pouco de uma barreira, tá? Que aí impede com que essas lesões, já que existe uma delimitação das estruturas que compõem cada espaço por essas camadas que existem, né? Na face cervical profunda, tá? Então, vamos ver aqui, esse desenho também é bem legal, porque ele está caracterizando as faces por cores, o que ajuda a gente a compreender, né, o que cada região, cada espaço aí vai ser. Então, vejam, a camada superficial é toda a camada amarela. Então, você vê que toda essa linha amarela, apesar dela estar aqui dentro, mas ela é a camada superficial da face cervical profunda. Tá? Então, assim, a camada superficial não quer dizer que ela vai ficar só aqui na periferia, não. Ela penetra, ela tem a parte já dela, né, mais aqui dentro, até a parte bem medial, mas ela ainda é denominada de camada superficial da face cervical profunda. Então, vejam que todo o espaço mastigador, né, que é esse lilás, ele é revestido praticamente todo por essa fáscia, a camada superficial da fáscia cervical profunda. Ai, desculpe, gente, eu voltei. Da fáscia cervical profunda, mas é a camada superficial. A mesma coisa se a gente observar o espaço carotídeo também. Veja que é a parte interna, né, assim, a parte já, o limite medial da parótida, e ele assim, recoberto pela camada superficial. Então, é como se fosse uma camada superficial cobrindo todo, né, o pescoço de uma maneira geral por fora e algumas estruturas, algum desses espaços por dentro, tá? Então, isso é uma coisa bem interessante da gente saber, para a gente não achar que é só uma coisa bem por fora. Tá também a camada superficial na parte mais interna. Já a camada média, você vê que ela é muito menor, a gente enxerga muito menos a linhazinha lilás do que a gente enxerga a linhazinha amarela. Então, vejam que a linha lilás, ela está praticamente revestindo o espaço faringomucoso como um todo, faz todo um contorno do espaço faringomucoso. E tem um pequeno componente aqui, nessa parte medial do espaço carotídeo. Tá? Então, vejam que a camada média, ela é muito limitada. Espaço para o espaço faringomucoso, uma partezinha pequena do espaço parotídeo, e aqui, né, ela faz a parte anterior do retrofaríngeo. Então, ela é o posterior do faringomucoso e ela é o anterior do retrofaríngeo, tá? Então, vejam que é só isso que a gente tem de lilás. A camada profunda, essa verdinha, praticamente cobre a parte da musculatura. Vejam que ele reveste toda a parte da musculatura perivertebral, tá? E reveste um pouquinho, né? Talvez não é nem um pouquinho, uma quantidade razoável do espaço carotídeo. Então, veja que a parte posterior do espaço carotídeo, né? Da carótida e da jugular, é também coberto por essa camada profunda e faz uma lateralzinha aqui, tanto desse lado quanto desse outro, no espaço retrofaríngeo, tá? Então, vejam que a gente tem praticamente aqui, vocês conseguem, acho que mais fácil, né, espaço perivertebral e um pouquinho da carótida, e esse espaço retrofaríngeo que tem essa lateral. Dessa forma, a gente vê que o espaço parafaríngeo, ele vem até aqui, né, todo. E esta camada superficial também recobre o carotídeo. Então, o carotídeo é formado por 3 camadas.
né? A bainha desse espaço carotídeo é composto pelas 3 camadas. Lateralmente pela superficial, medialmente pela profunda e anteriormente aqui, já um pouquinho mais para dentro, a camada média. Tá? Então, assim, isso é bem... Ah, a gente olha aí, se enxerga essas camadas na prática? Não, ninguém vai enxergar essa linha bem definida, né? Lá na toma a gente não vai conseguir ver, mas a gente tem que entender que com essas camadas há uma maior dificuldade, né, entre aspas, de que ela se estenda. Vejam que aqui anteriormente a gente tem a região das placas pterigoides, né, no espaço mastigador, e a gente tem como se fosse uma inserção dessa camada aqui, e a inserção dessa camada aqui, ou seja, essa região anterior dessa musculatura é um pouco desnuda, tá? Assim como também a gente observa a região aqui, né, da mandíbula aí já se aproximando da região do côndilo. Tá certo? Entenderam essa questão aí dessas fáscias? Desculpa, Só dessas uma camadas da face? Só uma Alguma dúvida? Eu, Adriana, Pode falar. Pode falar, porque é, eu não enxergo. Eu queria enxergar as câmeras, mas eu não enxergo. o que Infelizmente. acontece? Essas camadas, por exemplo, a camada superficial, ela é toda contínua, porque eu estou imaginando como é que ela consegue se manter contínua mesmo no espaço carotídeo. Ela vem por baixo. Diga de novo aí, Adri, eu não ouvi, não. Essas camadas, por exemplo, a camada superficial, que recobre todas essas estruturas, ela é uma estrutura contínua? Sim, é como se ela tivesse, sim, não sei se é realmente, vamos dizer, uma anastomose, né? Vamos dizer assim, tá coladinha uma na outra, mas sim, aqui é contínua, a bainha é fechada, certo? Elas se Sim. aderem uma na outra aí e formam como se fosse uma coisa única, tá certo? Então, É elas devem se diferente comunicar lá dessa por abertura que a baixo. gente vê. Hã? Elas devem se comunicar lá por baixo, né? No final Isso, dessas estruturas, na para parte, o no mesmo do caso, na espaço parte de carotídeo, cima. entendeu? Sim, ela aqui na parte da base do crânio, entendeu? Já que ela desce desde lá de cima. Sim, sim, Tá? entendi. Ela é como se fosse um revestimento mesmo. A bainha é feita dessa forma, é como se fosse um saquinho cobrindo tudo, tá? Ok? Uhum. Sim, Então sim. vamos lá. Então, aqui, de novo, a camada superficial, tá? Da face profunda, de novo, ela envolve o espaço mastigador todo, o espaço parotídeo todo, e, como eu tinha falado, uma parte do espaço carotídeo. O pescoço, gente, tem uma coisa muito boa, assim como o crânio, a simetria, né? Então, a comparação, eu acho que ajuda muito a gente. E aí, na anatomia, por ser exatamente igual, a gente estuda apenas um lado, né? No tórax, no abdômen, a gente tem que ficar estudando as duas coisas, é o lado bom, né? Aqui é tudo igual. Então, a gente só é comparar um lado com o outro, e a simetria é como se a gente fechar, dobrasse assim, né? E vai estar coladinho uma imagem na outra, tá? Então, dessa forma, tudo que, claro, espaços são pares, né? Com exceção dos espaços centrais, que são contínuos, né? Mas tudo que a gente tem de um lado direito, a gente tem do lado esquerdo, tá? Então, isso é uma coisa que ajuda muito, porque, a meu ver, você só estuda metade da cabeça, né? Metade do pescoço, porque o outro lado é igual. Então, é só comparar uma coisa com a outra, tá? Então, vamos lá. Agora, a outra face. Aqui a face superficial, desculpa, a camada superficial da face profunda no infraioide. Você vê que ele vai mais anterior, né? E ele recobre todos esses strap muscles, que é exatamente esses músculos em fita, né? A tradução dele é esses músculos em fita, que fica anterior às cartilagens. Então, aqui a gente tem a cartilagem, né? E esses músculos que vão ficar na parte anterior, né? E você vê que ai, desculpa, apertou um negócio aqui. Eles ficam adiante da musculatura, tá? Então, é como se a musculatura também tivesse sido recoberta, tá? Por ela. Assim como o esternocleido, tá certo? E o músculo trapézio. Então, é como se fosse uma capa, né? A camada superficial é como se fosse uma capa, mas uma camada de capa que também se insinua para dentro. Então, vejam que isso tudo é recoberto por ele, tá? E, mais uma vez, ó, ele aqui fazendo parte do espaço carotídeo, que está aqui com as bolinhas, que são os vasos. Então, aqui a gente tem
Mais uma vez, ó, os três fazendo parte. Mas lembrem que aqui está a camada superficial da fáscia profunda, tá? A camada média, que é a lilás menorzinha, como eu disse a você, a gente pouco vê o lilás aí, né? Ela faz toda, como está dizendo aqui, ó, define a margem lateral do espaço faringomucoso, né? Então, ela está toda aqui, ó, desenha todo esse espaço faringomucoso e não tem contato, né, com a região da coluna aérea. Então, assim, ela não vem até a coluna aérea, é como se ele desse um stop aqui. E assim também contribui com a bainha carotídea, né? Talvez o que aí um quinto dessa bainha carotídea seja formada pela essa camada média. Então, a camada média, o foco da camada média é o espaço faringomucoso, ou espaço do centro, tá? Da coluna aérea. Já no infraioide, apesar dele ser mais completo, você vê que ele faz uma roda. No daqui de cima, vejam que ele só é posterior e lateral, eles não têm essa parte anterior aqui, tá? Diferente do espaço infra, em que há uma continuidade, é como se ele abraçasse a tireoide, né, completamente, tá? Ele envolve todo a região do espaço visceral, que é o espaço faringomucoso que está localizado na região infraioídea, e faz também a parte da bainha carotídea. Então, veja aqui, essa bainha carotídea também delimitada pela camada média, tá? A camada profunda é aquela verdinha, né? Ela tem tanto no supra quanto no infra, ela é bem semelhante. E o que é que ela vai fazer? Toda essa parte do espaço perivertebral, você vê que é todo a parte da musculatura, né? Ela está envolvendo, tá? E ela contribui, que eu falei para vocês, tanto com a bainha carotídea, quanto com essa fáscia alar, que é o que faz essa fáscia aqui lateral do espaço, tá? Retrofaríngeo e do danger space. Então, aqui a gente tem o espaço retrofaríngeo, colado nessa região da coluna aérea, nesse caso aqui no infra. Tem essa partezinha aqui atrás, ó, gente, bem fininha, que é o que a gente chama de danger space, que é aquele espaço perigoso que desce até o mediastino, né? Então, que é o risco de algo chegar aqui, porque se eu tiver uma infecção que chegue aqui, o risco de disseminação para a cavidade torácica é grande, porque esse espaço é contínuo até a região do mediastino, só acaba lá embaixo, tá? Então, é um espaço que o nome já diz, espaço perigoso, por conta dessa facilidade caso atinja a lesão, chegue até esse nível. E aí, aqui, esse nome dado dessa face alar é essa face lateral aqui, tá certo? E aqui é o retrofaríngeo, veja que tem duas imagens aí, né, bem caracterizadas de uniformes. Ok? Podemos ir adiante? Para os espaços em si? Vou ficar ligada no tempo aqui e não me estressarei. Quando der 10 para as 8, a gente acaba, continuaremos na semana que vem sem problema nenhum, porque é muita informação, tá? E a gente não está correndo. Então, o que eu quero é que vocês, pelo menos, fiquem um pouquinho de informações aí para que a gente consiga, aos poucos, tá? Essas informações, claro, é muito mais para os R1s, porque, pelo que eu não estava nem me lembrando direito, mas a gente tinha começado antes do início do R1, acho que a gente começou em julho, não é? Se Ana estiver aí, porque eu não estou vendo, e Alan talvez saibam. Acho que A gente foi. começou em. Na verdade, a gente começou em agosto, foi setembro. Então já temos um ano, né? Isso. Então, os R1s realmente, essa aula, assim, acho que para os R1s, essa troca de informação aqui é bem, bem legal, porque vocês não tiveram. Infelizmente, a gente começou no meio por conta da pandemia, mas esse é um lado bom da pandemia. Eu continuo agradecendo a pandemia por conta dessas facilidades que nos foi dado, tá? E aí a gente agora, por isso que acho que a Ana pediu que a gente retomasse dessa forma, eu acho que foi uma coisa boa, porque acho que vocês ficaram meio que por fora, tá? Então, vamos lá. Então, assim, quando é 10 para 8, a minha intenção era essa, já 10 para 8, 45 minutos de aula, gente, a gente já está meio esgotado, tá? É o ideal. Então, a gente vai devagarinho, sem pressa, e a gente vai dando continuidade, tá? E na próxima aula, a gente começa a aula com um caso sobre isso aí, mostrando só uma coisinha básica, que aí vocês vão conseguir, tá, enxergar melhor. Mas vamos lá. Então, o primeiro espaço eu já tinha falado antes, e aí eu botei aqui
Primeiro, porque além de ser o que menos tem estrutura, componente dentro, ele é importante para a localização das lesões que acometem o pescoço. Ele é como se fosse assim, um orientador, tá? Em relação a como ele se comporta, ele orienta muito. Então, o espaço parafaríngeo tem uma outra sinonímia, vocês podem encontrar em outros livros, que é determinado de espaço pré-estiloide, porque fica na frente do processo estiloide, mas eu acho que esse nome parafaríngeo já é bem difundido, e se a gente usar ele, vai se fazer compreender aí laudo afora sem problema nenhum, tá? E qual é a definição? Então, é um espaço preenchido por gordura, veja que no desenho ele é amarelinho, né, como se fosse mesmo de tecido adiposo, é localizado na lateral do pescoço, né, assim, para mim é um meio lateral central, porque está para fora do espaço faringomucoso, mas não deixa de estar para dentro desses outros dois espaços, do mastigador e do parotídeo. E ele tem isso aqui como muito importante. Ele é arrodeado pelos principais espaços. Então, não esqueçam. Ele está sempre com o faringomucoso aqui do lado, com o espaço mastigador que fica na frente, né? O parotídeo que fica do lado de fora, ou seja, é lateral a esse espaço parafaríngeo, e o carotídeo que fica aí meio que no meio, mas você vê que posteriormente aqui, posteromedial, não há nenhum espaço mais de gordura. E é uma coisa muito importante, é que ele é supraioide. Não adianta a gente ficar dizendo, vou procurar lá onde é que está o espaço parafaríngeo para ver onde a lesão está, abaixo do iode, porque essa nomenclatura é apenas para o espaço, para o pescoço supraioide, tá? Então, assim, é bom, é bem interessante. E na tomo, né, ele vai aparecer com um cinza meio escuro, assim, né, porque é o tecido de gordura, e na ressonância ele vai aparecer com hiper ou hipo, dependendo da sequência em que a gente vai usar, tá? Mas o que é importante é que ele tem que ter um sinal homogêneo, né? Totalmente uma atenuação homogênea, tá? Apenas com essas duas estruturas aqui, que é o que a gente vê, né? A carótida e a jugular, e meio que de permeio, porque você vê que é como se tivesse no meio desse espaço parafaríngeo, tá? Mais uma vez, é um espaço par, temos tudo de um lado e do outro igualzinho. E aqui é no coronal, vejam que ele vem desde a base do crânio, tá? E desce aí em direção, né? Aqui é um corte coronal, mas é um corte coronal que pegou a parte anterior, né? Então não pegou a região propriamente lá do ióide bem definido, mas o que chama a atenção aqui nesse corte é mais uma vez a relação com o espaço mastigador, tá? Com todo o espaço para o faringomucoso, veja aqui, ó, o lilazinho, fazendo todo esse contorno, tá? E como a gente está mais para diante, a gente não pegou o espaço carotídeo que vai aparecer, né, no corte. É como se esse corte fosse feito aqui, tá? Nesse nível aqui. Não pegou o espaço carotídeo que está lá atrás, tá? Então, assim, mais uma vez, aqui tem uma imagem, mas mostrando que é uma localização, é no pescoço supraioide. Esse aqui vai ficar repetitivo, mas é para que vocês entendam que é só no supra mesmo, tá? Vai desde a base do crânio até o espaço submandibular posterior. E não há nenhum forame na base do crânio nessa topografia. Ou seja, no lugar onde ele está, lá no topo da base do crânio, não tem nenhum forame da base. Ou seja, não há nada mega importante que passe de cima para baixo ou de baixo para cima por ele. Tá? Por isso que eu disse que é um espaço pobre de conteúdo, não é um espaço que tenha, né, um conteúdo muito assim significativo. E ele desce, você vê que ele é meio que fosse mesmo aqui a forma, né, meio assim de não é nem um triângulo, mas sei lá, assim, a gente vê que ele tem essa parte meio assim curvinha, vem aqui e faz isso. Então, esse é o desenho dele. Veja que ele é um cinza meio escuro, mas ele faz todo essa forma. Então, veja que aqui eu tenho o espaço mastigador, aqui eu tenho parótida, aqui eu tenho o espaço faringomucoso, e se eu descer um pouco mais aqui, já vai aparecer bem definido como aqui está a região do espaço carotídeo, tá? Então, esse aqui é bem a relação dele. Ele tem praticamente gordura, por isso que a gente usa ele como um espaço de localização, porque você vê que os outros, né, tem mais componente de partes moles e ele é praticamente só gordura. Ainda assim, tem nele o plexo venoso pterigóide,
tem a artéria maxilar interna, a artéria faríngea ascendente e eventuais restos de tecido glandular salivar. Então, a gente pode ter uma glândula ou outra, mas não é nada que chame atenção e que a gente consiga enxergar com muita definição. Então, portanto, o importante da gente entender desse espaço é o conteúdo gorduroso dele, tá? Ele é uma gordura, e uma gordura que, a depender de como se comporte diante da lesão, nos orienta a localizar de onde ela veio, tá? Isso é muito importante. Então, aqui de novo, tá? Mostrando eles, ó, como eles são, tá? Bastante, né? Gordura, a gordura é praticamente só gordura. E vem desde a base, lembrando que a base onde ele está inserido não tem forame mega com nenhum nervo, tá? Ou vaso importantérrimo que passe de baixo para cima. Porque é uma coisa interessante, não sei se vocês já tiveram a curiosidade, né, de ver, a base do crânio é cheia de furos. E esses furos servem para quê? Para comunicar o que vem de cima para baixo, né? E vice-versa. Então, por ali passa vasos e nervos que muitas vezes, né, a gente não vê, mas a gente sabe que está ali. E aí a gente precisa entender por onde eles passam para que a gente faça o raciocínio, muitas vezes, da sintomatologia do paciente. E quando a gente tem uma lesão acometendo o espaço parafaríngeo em termos de deslocamento, provavelmente tudo vem da onde está, e não do parafaríngeo em si, porque o parafaríngeo não tem nenhum componente que leve de baixo para cima e de cima para baixo, tá? Importante, significativo, né? Nenhum foramen da base que a gente sabe que esteja causando, tá? Algum problema. Então, aqui de novo, mostrando de novo, é repetitivo, gente, mas para vocês entenderem. Então, aqui as faces, de novo, ele é formado, né, formado pela camada média. Vejam que aqui, ó, ele faz a camada média, que é a lilás, que vai delimitar o espaço faringomucoso. Aqui na parte lateral, ó, tem toda ela, a face a camada superficial, tá? Que vai recobrir tanto o espaço mastigador quanto o espaço parotídeo, olha aqui, tá? E posteriormente, é isso aqui, é a camada profunda, que vai separar tanto do espaço carotídeo aqui nessa região, mas eu acho que aqui, ó, toda é recoberto completamente, e aqui também do espaço retrofaríngeo. O mais importante é aqui e nessa região aqui, tá? Do espaço perivertebral. E aqui, ó, o retrofaríngeo é um pedacinho, mas é um pedacinho importantíssimo. E aqui, essa foto é muito antiga, tá? Era um livro que era só em preto e branco, mas é um livro que tem uns desenhos bem interessantes de como a gente vai entender o deslocamento do parafaríngeo de acordo com onde a lesão está. Então, vejam, aqui é um corte axial, né? Um desenho axial, da região mais ou menos da base, assim, um pouquinho abaixo da... Aí deveria estar aqui. Ó, o espaço parafaríngeo pintado em preto seria aqui. A gente sabe que quem é que está do lado? Espaço mastigador, o espaço faringomucoso. É uma região, claro, supraioídea, porque só existe parafaríngeo no supraioídeo. E a gente vê que se eu tiver uma lesão no espaço mastigador, ele é uma imagem. No espaço parotídeo, ele vai empurrar o parafaríngeo nesse sentido. E com isso, essa coisa preta vai subir, né? Se for do parotídeo. Se for do mastigador, esse preto vai ficar cada vez mais empurrado nessa direção. Se for do carotídeo, vai empurrar anterolateralmente. E se for do faringomucoso, vai deslocar para fora e para trás. Então, isso é muito interessante na prática, para que a gente consiga reconhecer o comportamento do parafaríngeo para tentar localizar a lesão que a gente está avaliando, tá? Então, essas fotos são legais porque, assim, é simples, um desenho bem besta, mas extremamente ilustrativo, tá? Que o comportamento em relação acontece na sua redondeza, tá certo? Então, assim, é bem interessante esse desenho. Você vê que o livro é velhinho, 95. E aí, quais são as patologias? São patologias primárias muito raras, normalmente a gente vai ver muito mais acometimento de deslocamento do que propriamente lesões daquela região, tá? E aí a gente vai ter os congênitos, são os cistos atípicos, imagina, já é uma coisa atípica de um cisto que já não é, né, assim, já é uma alteração, uma atipia de uma patologia.
da segunda fenda. Claro, processos inflamatórios pode acontecer em qualquer lugar, então a gente não pode deixar de lado. E os tumores, os benignos, aí os lipomas, por quê? Porque a gente tem um conteúdo de gordura nessa região do espaço parafaríngeo, né? A gente tem os adenomas pleomórficos que podem acontecer quando existir restos de tecido salivar nessa região, não é comum, raro, raro. E os tumores malignos também da mesma situação. Ou um tumor misto, também de resto salivar, da mesma forma. Ou, aí sim, invasão tumoral pelas estruturas adjacentes, ou um carcinoma adenoide cístico, que também acomete tecido salivar. Então, aconteceria pela mesma razão, se eu tiver restos de tecido, e essas duas lesões aconteceriam nesse caso, tá? Então, assim, você vê que são patologias raras, patologias que normalmente a gente não vê, mas a importância dele está exatamente no seu comportamento diante das lesões que estão ao redor desse espaço parafaríngeo, ok? Ó, já estou chegando quase no horário, gente. Ui, eu voltei? Oh, gente, peraí, eu voltei tudo. Oxe, tá voltando aqui no mouse, peraí. Ok. Então, vejam só. Acho que, assim, se a gente avançar no espaço faringomucoso, eu vou terminar que vou ter que parar, tá? Porque tem essa coisa lá do Putumayo às 20 horas. Mas, assim, espero que vocês tenham compreendido e perguntem aí, por favor, perguntem qualquer coisa. Tá? Pelo menos, eu espero que vocês entenderam. Vocês entenderam, enxergaram onde é, né? Ele aqui de novo, ó. Ele é muito importante, gente, muito, tá? A gente tem que estar sempre ligada no comportamento dele. Porque, assim, claro que lá no hospital, talvez a gente nem enxerga ele, porque as lesões são tão grandes que ele já está completamente empurrado para um lado ou para o outro. Mas como ele se encontra na tomografia ou na ressonância é muito importante quando a gente tem uma lesão ao redor dele, né? Porque a gente vai conseguir, às vezes a gente pode ter uma dificuldade de localização, mas a gente, buscando avaliar ele, a gente termina conseguindo enxergar melhor da onde está. Porque eu acho que um dos problemas do pescoço de vocês é topografar. Onde está? O problema é que está aqui, mas onde está? Tá? Então, isso, o parafaríngeo seria o espaço central para a gente conseguir localizar, tá? As lesões que estão ao redor, tá? Então, deu para vocês compreenderem aí isso aí ou não? Ficou difícil? Eu fiquei muito repetitiva? Brilhante, professora. Foi tranquilo. Dá para vocês verem tranquilo, né? Então, beleza? Aí a gente podia selecionar um exame, assim, que tivesse um paciente gordo, que tem um parafaríngeo bem grandão, para a gente trocar, ver se